Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Ora, então, muito bom dia a todos. Vamos dar início então à reunião ordinária de 27 de outubro de 2022. Começamos com a aprovação da ata. Não sei se está tudo, muito bem. E passamos então à intervenção dos membros do Executivo antes da ordem do dia. Muito bom dia a todos, bom dia também a quem nos ouve através da onda livre. Sr. Presidente, começamos por parabenizar os nossos presidentes da Junta naquilo que são algumas atividades de dinamismo e que têm mantido ao longo do tempo e têm feito novamente. Destaco aqui, por exemplo, a Feira Romana de Lamalonga, que foi retomada, a Feira do Figo no Lombo, que manteve o nível e se calhar elevou até mais um bocadinho e levou até à televisão e de facto levou o nome de Macedo a todo o país. E por último, a primeira Feira da Amendoeira. São de facto destes presidentes de junta que o município precisa, resilientes, empreendedores, dinâmicos, um exemplo, portanto, a seguir, e deixamos aqui os nossos parabéns ao trabalho realizado. Depois, Sr. Presidente, gostaríamos de ter um pedido de esclarecimento. Sabemos que o Sr. Presidente e o Diretor do Campus Académico, JPAG, o Dr. Armando Queijo, estiveram no passado mês de agosto em São Tomé, numa visita de trabalho ao convite da Câmara Distrital de Lembá, com o qual o nosso município tem um acordo de geminação. Do que consta também o Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo de São Tomense tem com a Escola Profissional Jean Piaget o protocolo de cooperação para a formação de jovens estudantes são-tomenses, cuja estadia na nossa cidade terá o financiamento da Câmara de Macedo. Tivemos também conhecimento que chegaram a Macedo uma suposta, penso eu, turma de 10 jovens são-tomenses que estarão alojados no núcleo de Salcelas. Pretendíamos que o Sr. Presidente nos explicasse se de facto estes estudantes são a primeira turma deste protocolo que irá funcionar no Piaget, se sim, qual é o curso que eles vão fazer e que tipo de bolsa é que eles têm, nomeadamente sobre o alojamento e sobre outros apoios que possam ter. Uma vez que o município está geminado pela Câmara Distrital de São Tomé e Príncipe, o acordo de cooperação visa o desenvolvimento cultural, desportivo, social, turístico e empresarial. Gostaríamos de saber se as iniciativas são bilaterais, que para já supostamente será só unilateral com a chegada de novos estudantes, que projetos terão já em mente para que de facto possa haver um intercâmbio também de cá para lá e em que setores serão. Muito bom dia a todos, a quem nos ouve e vê em casa. Sr. Presidente da Câmara, gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, do PSD na autarquia, dar aqui um voto de pesar pela morte de um grande conterrâneo nosso, o professor Adriano Moreira, e fazer aqui, acho que devia ser, tendo em conta todo o espectro de vida que esta ilustre pessoa teve, e uma vez que nós estamos a dar, e a autarquia está a dar bolsas de estudo para o ensino, tanto superior, a alunos desse concelho, dar o nome a essas bolsas de estudo, professor Adriano Moreira, seria uma bela homenagem, até para que as gerações mais novas se recordassem para sempre deste ilustre homem da nossa terra. Depois, chamar a atenção de Vossa Excelência, se bem que presumo que tenha conhecimento, que existem fundos do Fundo Ambiental para centros de recuperação de fauna. E, uma vez que temos no nosso Conselho, e numa anterior reunião veio aqui a questão do acordo de reversão judicial do polo de Salcelas, do Azigo, chamar a atenção de Vossa Excelência para a possibilidade de nos podermos candidatar a estes fundos do Fundo Ambiental para darmos um destino que foi o destino inicial àquelas instalações. Chamar também a Vossa Excelência a atenção da possibilidade de se poder também enquadrar aqui
as variadíssimas casas de cantoneiros que temos pelo nosso concelho, que estão completamente abandonadas e que são casas do Estado, são casas do património público, que possam também aqui ser enquadradas nestas questões de fundos, do fundo ambiental, e para esta finalidade dos centros de recuperação de fauna, que poderão também servir para reerguer Macedo de Cavaleiros como capital da caça. Chamar ainda a atenção de Vossa Excelência, penso que terá conhecimento que o Governo vai implementar um programa de conectividade digital em todo o território nacional e, portanto, vai haver uma fase de nova consulta pública em que todos os cidadãos, organizações, entidades, municípios podem apresentar sugestões que o Governo terá em conta quando do lançamento nos próximos meses de um concurso público internacional para a instalação, gestão, exploração e manutenção de redes de capacidade muito elevada nas zonas sem cobertura da rede. Portanto, pedia-lhe a Vossa Excelência que estivesse atento, uma vez que no nosso Conselho, como Vossa Excelência sabe, existem carências muito grandes de redes de comunicações móveis. Em muitas das nossas aldeias, os nossos jovens não conseguem ter acesso a redes de comunicação e mesmo a redes de fibra e, portanto, pedir a Vossa Excelência o máximo de atenção para esta situação e a possibilidade do nosso Conselho também estar enquadrado neste programa de conectividade digital. Depois pedir-lhe um esclarecimento. As instalações da Câmara vão voltar para o edifício original, o edifício antigo, no Jardim 1º de Maio, e perguntar a Vossa Excelência se numa primeira fase havia a ideia de as obras serem para 6 a 8 meses e, portanto, enquadrarem tão somente questões de modernização em termos ambientais e de redução de custos ambientais, que havia ali um investimento por volta dos 139 mil euros. A posteriori, houve um novo programa da DEGAL, onde se incluiu 129 mil euros. Posteriormente, houve ainda uma empreitada pelas questões que tinham a ver com a rede elétrica. As obras arrastaram-se durante 2 anos. Eu gostaria só de ter uma ideia em quanto é que ficou o custo total, ou seja, que várias empreitadas é que ali houve e o custo total que envolveram, porque esses dados não são públicos e, portanto, ter uma ideia, no fim de contas, o que é que foi ali feito e os custos inerentes. A outra questão que eu também gostava de ter um esclarecimento, porque não está nem na página do município, nem não há outra indicação, do Centro Náutico, do asilo. Gostava de ter uma ideia se os 400 mil euros que custa o Centro Náutico, remodelação e ampliação do Centro Náutico, se tem alguma candidatura comunitária ou não, ou se é somente dinheiro da autarquia. Não é? A outra questão, por último, tem a ver com o seguinte: aproxima-se a passos largos a questão da execução orçamental. Tanto orçamento do próximo ano, tendo em conta o enquadramento que a oposição tem, nós gostaríamos de solicitar a Vossa Excelência, se fosse possível e se fosse do seu entendimento, porque nisto tem que ser a decisão sua, que houvesse uma reunião com a oposição, no sentido de se discutir a questão orçamental do próximo ano. Muito bem. Muito bom dia. Eu só queria fazer também uma questão sobre a obra do campo sintético, lá embaixo das instalações do Estado. Parece-me que está um bocado atrasado, se realmente, porque é que está atrasado, se há algum problema ali, o senhor entendeu, o senhor está tratando, Muito bem. Muito obrigado pelas questões. De facto, temos aqui muita questão pertinente e isto, de facto, é que anima e nos faz construir aqui um diálogo produtivo. Começar por responder à Sra. Vereadora Dinas Melgo sobre a primeira questão.
A primeira questão, que não é questão, é um cumprimento realmente ao dinamismo dos presidentes de junta e, de facto, também é o comum dessa opinião. Para um conselho forte e para um executivo que realmente seja eficiente, temos que ter também a colaboração de presidentes de junta dinâmicos e, de facto, é isso que tem acontecido. Temos que saudar particularmente duas novas juntas que criaram duas novas feiras. Uma já não é nova, mas estão a dar prossecução ao que já tinha sido iniciado no passado, portanto é um renovar, mas de facto é isto que se quer. Queremos juntas dinâmicas, com dinamização também dos circuitos curtos de comercialização de produtos endógenos, e de facto criar aqui uma dinâmica dos pequenos mercados para poder que tenhamos aqui recursos financeiros extra e de facto criar um mercado de consumo de qualidade, que é isso que a gente quer. Então, obviamente também estão aqui envolvidas algumas tradições e claro, a animação que também é necessária. Portanto, comungamos e também eu tenho que louvar particularmente a coragem, porque para ter espírito de iniciativa, isto também tem custos financeiros e, de facto, a saúde financeira da Câmara não é a melhor como a de todas as câmaras do país, tirando uma ou duas que têm recursos financeiros extra, sede da fixação de empresas que pagam em impostos avultados, portanto, e que lhe permite uma autonomia fora do que nós estamos habituados. Portanto, assim sendo, eu só tenho que louvar a ação destes presidentes de junta. Relativamente à segunda questão, a visita a Santo Tomé, de facto, como vocês sabem, nós fizemos esse protocolo de germinação, envolveu também o Instituto Piaget, que neste momento é quem nós temos aqui em termos de ensino profissional mais habilitado para este tipo de colaboração. Nessa sequência, envolvemos considerada a segunda Câmara de Santo Tomé, é o Distrito de Lembá, e envolvidos também as entidades governamentais, nomeadamente o Ministério da Juventude. Neste caso, a vinda de santomenses, não são, estes que vieram agora ultimamente, não são para constituir qualquer turma. Isto é fornecimento de mão de obra, digamos. Na altura, quando chegamos em Santo Tomé, e não havendo realmente mercado de trabalho para os jovens e não jovens de Santo Tomé, e sabendo nós que tínhamos falta de mão de obra aqui no território, disponibilizámos o apoio, o que não quer dizer que é um subsídio, é um apoio à procura de mercado de trabalho. Portanto, nós temos várias empresas que manifestaram necessidade de mão de obra e veio um primeiro grupo de 10, depois um grupo de 5. Portanto, neste momento penso que são cerca de 15 santomenses. Já houve manifestação de interesse de os empregar, várias empresas. Como vocês sabem, temos vários ramos que conseguem integrar estes jovens, nomeadamente na parte hortifrutícola. É um trabalho que pode ser sazonal. Isto é uma situação que é precária, não é definitiva. Esperemos que eles se integrem, que ganhem autonomia e da nossa parte tenham um apoio inicial. O apoio inicial que estamos a dar é de uma alimentação, não sei quanto tempo poderá isto implicar, mas será uma alimentação num período curto e também o alojamento em instalações que nós temos, que terá os custos inerentes de energia e luz. Portanto, não será um gasto assim muito avultado. Isto ao exemplo do que estão a fazer outros municípios, inclusive aqui no distrito. Como vocês sabem, ainda a semana passada, para colmatar este déficit que temos de fixação de jovens, Freixo Espada à Cinta fez uma viagem precisamente a outro município que é nosso irmão, ao Sal, da Santa Maria do Sal, onde foram buscar 30 alunos para constituir
uma turma, pronto, e eles apoiam também, talvez com o intuito, primeiro, de criar uma dinâmica de ensino e depois de fixá-los. Esse foi o meu engano, como viu o Dr. Queijo nas imagens e como o Piaget tem... Sim, isso é outro projeto. Que era mesmo para estudar. Isso é outro projeto. Portanto, é um projeto semelhante ao que nós tivemos anteriormente com 4 alunos. Era uma turma inicial que seriam por volta de 15 também, e só vieram 4. O problema que nós temos aqui é que nós não podemos financiar, como vocês sabem, pelas dificuldades que temos, e nós temos que financiar os nossos, mas não podemos financiar estes alunos como seria desejável, de parte a parte. Portanto, eles têm que ter recursos próprios, e é isso que eles fazem. Portanto, eles pagam as viagens, penso que têm o apoio do Governo, porque só dessa forma é que podem vir. Quando se instalam, depois têm algumas dificuldades, isso é um apoio que nós damos. É uma questão até humana. Mas o interesse é nosso. O interesse é nosso, porque nós temos déficit no mercado de trabalho. E com isso nós conseguimos arranjar mão de obra. Na restauração, vocês sabem, nós temos cerca de 30 restaurantes e sempre com déficit de pessoas que possam servir à mesa, na cozinha e pronto. Estas pessoas que vêm têm alguma experiência na área da restauração e depois temos também pessoas com experiência na área da construção e também na área hortifrutícola, portanto, que será uma das áreas em que nós estamos muito deficitários, porque nós servimos da mão de obra búlgara e são muito inconstantes, vêm um dia, não vêm outro, e estamos a tentar, com isto, ajudar os nossos empresários. Portanto, a ideia é essa. Esta, concretamente, não é uma turma de ensino, é um grupo de trabalho, que veio para trabalho. Sr. Presidente, desculpe, e eles vêm com visto turístico? Visto turístico. Porque depois o trabalho aqui não tem... Se houver ofertas concretas de contrato de trabalho, aí poderemos ajudá-los, juntamente com os consulados e os serviços, enfim, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com isso ajudá-los a fixarem-se. A ideia é essa. Portanto, inicialmente tem um visto turístico. Relativamente... Pronto, era a questão seguinte, não é? Que era a questão empresarial, o que é que nós poderíamos ganhar com estas trocas. As trocas, neste momento, é só num sentido, que é fornecer mão de obra aos nossos empresários. Relativamente à questão, à intervenção do vereador Nuno Moraes, o voto pesar, tivemos a oportunidade também de manifestar à família esse voto pesar, tivemos um representante do Executivo nas cerimónias fúnebres e que, curiosamente, coincidiu com a data da reunião de Câmara. Portanto, até nisso as coisas foram, enfim, coincidentes e por isso também este adiamento até ajudou a que agilizássemos a presença. Relativamente às bolsas de estudo de ensino superior, podemos considerar, de facto, é uma personagem ilustre do Conselho, enfim, que saiu muito jovem, ainda criança, mas que, de facto, as suas origens nunca as negou, o seu ADN está aqui no território, sendo mais político do que propriamente um académico, teve o seu percurso académico também na área política ou social, mas acho que é de considerar, sim, podemos considerar isso. Relativamente à questão do Fundo Ambiental e da Fauna, é uma questão muito importante. E vamos ter em linha de conta isso, porque nós temos tido já negociações nesse sentido. Posso-vos dizer que ainda ontem tivemos aqui o ICNF e a APA. Portanto, foi também uma das situações discutidas. O acordo de reversão do núcleo de Salcelas, penso que depois podemos ouvir a opinião de todos o que será ideal, embora nós temos ali instalações que são
numerosas, que podemos fazer outro tipo de aproveitamento, mas uma das situações pode ser exatamente essa, a preservação da fauna e ter um núcleo de investigação e conservação. Sr. Presidente, se me permite só para lembrar que na nota nós já integramos o Ciara, exatamente, através do do Baixo Baixo Sabor, Sabor, exatamente. e esses é que são, portanto já deve integrar a rede, e portanto é que seria algo de financiamento. Sim, mas... O financiamento já era para quem integra uma rede, portanto, quanto eu percebi, não é? Portanto ainda seria necessário fazer esse caminho, não é? Não era imediato. Somos parte Eu integrante entendi o que o Sr. vereador quis dizer. De facto, esse propósito já serviu aquelas instalações. Para além dos centros que estão identificados, como sabe, podem aparecer outros centros. Podem. Mas Inclusivamente, teria toda a lógica aqui. eu não estou a Uma dizer vez o que contrário. Montezinho deixou de ter atividade, e atualmente só temos atividade junto aos lagos, no Ciara, e Freixo de Espada à Cinta, que tinha inclusivamente um alimentador de abutres, também deixou de o ter. Portanto, seria toda a lógica aqui reativarmos um centro desses, inclusivamente, Claro. indo de encontro a uma situação que se passa, que não sei se sabem, mas todas as aves que nós recolhemos, tanto acidentadas, comunicamos à GNR e a GNR leva ao TAD. E já me foi desafiado várias vezes, fazemos aqui um centro desses, inclusivamente, até lhe deixo aqui alguma ideia, que era uma ideia engraçada, por exemplo, em relação à feira de gado de Tanta Capodense, aquelas naves que ali estão, que não estão a ser utilizadas, ou seja, o negócio já não é tão exuberante assim, já não é tão necessário. Inclusive, houve colegas que cá vieram que enquadraram aquilo em possíveis túneis de voo para recuperação de aves. E, portanto, é uma situação que é plausível o aparecimento de novos centros de recuperação eu de só fauna estou a dar a flora. resposta o porquê de nós não nos podemos candidatar neste aviso. Isso não invalida de criarmos e depois de ir buscar fundos para isso. Pronto, é só... Sim, eu posso... Não temos condições, não integramos... Posso acrescentar a isso que o túnel de voo não faz sentido, porque o maior túnel de voo da Península Ibérica está precisamente no Ciara, que nós integramos. Portanto, relativamente ao protocolo com o TAD é o TAD que dá assistência também ao Ciara. Portanto, isso seria estarmos a fazer concorrência àquilo que é nosso, porque nós somos um dos 4 municípios que integra e que é responsável pelo Ciara. Portanto, se calhar não faria sentido, mas a questão de criarmos um polo, podia ser no género do Parque Biológico, de Vinhais, sim senhor, porque temos ali espaço para isso e já serviu esses propósitos, portanto, é de considerar, acho que sim. Agora, a candidatura a fundos é que duvido que seja possível, mas temos em cima da mesa essa hipótese. As casas dos cantoneiros, temos também já nota de todas as que estão no nosso território. Houve inclusive já a intenção de compra de algumas. Nós vamos ver o que podemos fazer em relação, como sabe, não é fácil recuperar todas as casas de cantoneiros, que nós temos bastantes no nosso concelho. Mas iremos ver o que podemos fazer para as utilizar de alguma forma e obter os fundos para isso, porque com os meios próprios do município não é fácil, temos que fazer opções, temos as grandes opções do plano e de facto seriam custos que nós neste momento não podemos recuperar quando em vez, depois do protocolo, sim, isso podemos fazê-lo e criar projetos interessantes para isso. Relativamente ao programa de conectividade digital, nós estamos a trabalhar, como sabe, no âmbito da CIM, temos tido reuniões frequentes com a ANACOM e o próprio Governo, é uma das prioridades, é realmente melhorar a conectividade e o nosso concelho, apesar de tudo, com algumas falhas que tem, não é dos piores. Portanto, neste momento, tirando aquela zona da Serra e uma parte ali na descida da A4, na transição para Mirandela, que é muito pequena, podem ser 20 segundos de comunicação,
temos a maioria do concelho mais ou menos com uma cobertura razoável. Portanto, razoável. Portanto, não vos dou o exemplo. Vinhas, sim. Mas Vinhas, neste momento, com algumas redes, consegue-se fazer o trajeto todo sem interrupção. Se quiseres que eu complemente. Se quiseres que eu complemente. O Sr. Vereador, se quiser falar sobre isso. Tenho tido bom dia a todos, antes de mais, lá em casa. Esta área está-me delegada e então tenho tido reuniões nascidas com a ANACOM. Efetivamente, são os espaços do Governo em que tem que haver partilha dos postos das operadoras umas com as outras, o que era até aqui uma torre da NOS tem que ser partilhada com as outras operadoras existentes. Esse processo, eles acreditam que no final de julho estará concluído. Irão identificar, além desta partilha, essas tais zonas brancas, onde não há cobertura de nenhuma das redes, e irão dividir por todas, de forma mais ou menos homogénea, de forma a que consigamos ter uma rede que dê cobertura a todas as zonas, todas as aldeias, que isso é extremamente importante. E, paralelamente a isto, também está-se a pensar também na questão da rede internet, para que as pessoas que vivem nas aldeias tenham também acesso à internet. Portanto, é um trabalho, foi um despacho governamental, e tem que operar rapidamente, tem prazos para cumprir. Agora acredito que no próximo verão já tenhamos em todas as zonas rede suficiente para que não façamos uma viagem e tenhamos que ligar 3, 4, 5 vezes, que está sempre a acontecer isto, que é recorrente. Muito bem. Como vocês sabem, portanto, isto foi um tema que teve em consulta pública. A CIM fez consulta pública. Pronto. Relativamente à questão seguinte, eu estou aqui a pedir uns dados dos valores relativamente... Eu tenho esses valores comigo. Sim. Tenho. Também estava a pedir aqui, mas agradeço. Se já está preparado, então vamos dar conta disso. É assim, como falou e muito bem, portanto, tínhamos aqueles 2 valores iniciais, não é? A que tivemos que acrescer com outros valores, que penso que andará próximo dos 400 mil, mais um valor adicional, poderá andar na ordem de 150 mil, mas o Sr. Vereador já vos vai dar conta dos valores exatos para eu não entrar em imprecisões e dar o custo total da obra. Só apenas dizer, e como disse muito bem, porque me ajudou ao tempo inicialmente previsto de obra, que era apenas relativo à eficiência energética, ao estar a fazer as obras de base estruturais, chegámos à conclusão que estávamos a tapar o sol com a peneira. Tínhamos, de facto, problemas também estruturais, nomeadamente da rede digital, que era preciso ser revista e, obviamente, ao estar a fazer a obra, não andamos depois com remendos a posteriori. Resolvemos fazer o investimento para tornar as nossas instalações da capacidade que será necessária, nomeadamente na área digital. Mas o Sr. Vereador poderá dar conta dos timings e dos valores e o custo total da obra. Então, muito bom dia a todos e a todos os que, através da Rádio da Livre, nos estão a acompanhar pela TV. Começar por dizer o seguinte, ao invés do que diz o Sr. Vereador, estes dados são públicos. Todos os contratos que a Câmara faz, todas as adjudicações face à lei, são publicadas na base Gov. Portanto, todas as pessoas podem aceder à informação que a Câmara Municipal, a nível contratual, tenha com os seus fornecedores. Portanto, estes dados são públicos, é uma questão só de ir à base Gov, digitar o contribuinte da autarquia e constam lá todos os contratos que, por força da lei, têm que ser publicados. No caso concreto dos espaços do Conselho, falta-me só aqui um valor, que é o último que tem a ver com as portas, esse não tenho comigo, mas a rede elétrica foi adjudicada por 157.573 euros, a rede informática foi adjudicada por 51.584 euros e o edifício onde está incluído aquela candidatura ao programa BEM foi adjudicado por 158.793. Estas 3 parcelas prefazem um valor de 367.950 euros.
Falta-me aqui esta última, que eu isso mantenho aqui comigo, a parte dos conhecimentos. Faltam Sim, os pavimentos que substituímos. são estes últimos que não Os tenho. pavimentos que substituímos mais algumas divisórias em peladura, em giz catonado, que são 19.500 euros, não tenho o nome valorizado. E depois as portas também são 9.300 euros. Há algumas portas que foram substituídas também nesse ano. Portanto, são estes os valores. Bom, muito obrigado. São mais precisos do que aqueles que eu estava a avançar. Relativamente ao centro náutico, eu penso que o Sr. Vereador, que é a sua área, dará uma resposta cabal e precisa sobre os custos e sobre a forma como é que é financiado. Desta obra já temos intenção da sua realização há mais de um ano. Foi posta a concurso, ficou deserto, portanto o valor não era um valor ajustado, face também à evolução da crise, não é? Que se instalou. Houve necessidade de fazer um reforço, é uma candidatura ao Prover, portanto é dinheiro comunitário, ficará à volta dos 400 mil euros, 450 mil euros, não sei precisar, mas nós temos uma participação de 85% do Fundo Europeu, portanto faltam 15%, que será o remanescente da Câmara Municipal. Neste momento já houve concurso, já foi assumida por uma empresa, já está adjudicada, portanto a obra vai em frente e esperemos que seja concluída dentro dos prazos. Nós temos sempre essa expectativa, eventualmente poderá haver necessidade de ser prorrogada, mas está tudo, o processo está todo resolvido, demorou algum tempo e pronto, e sabemos que isto é transversal a todos os territórios que estão com dificuldade de adjudicar obras, porque não há empresas que peguem nas obras, está sempre os preços a subir, isto é muito difícil, não é? Mas esta está resolvida, portanto há que esperar um bocadinho para termos ali mais uma infraestrutura desportiva de grande relevo. Muito obrigado. Relativamente à última questão sobre a execução orçamental, obviamente que nós, dentro dos prazos úteis, vamos querer ouvir-vos e esperemos que toda a oposição com representatividade na Assembleia Municipal, portanto, também vou querer ouvir o CDS e o Movimento Unidos por Macedo. Portanto, é uma questão depois de combinarmos. Neste momento estamos ainda a ultimar as audições com os presidentes de junta de freguesia, que eu não sei se estão concluídas já. Estão concluídas. Portanto, agora é uma questão de agilizarmos a nossa reunião e, claro, teremos todo o gosto em ouvir-vos. Para isso cá estamos. Só uma questão que eu gostaria de pôr, tendo em conta que o Orçamento de Estado vai hoje à votação, penso que é hoje, já existe alguma previsão em relação às transferências à dotação orçamental para os municípios? No próximo ano haverá cortes? Se não haverá? Serão os mesmos? Se não serão? Sim, a área financeira do Sr. Vereador, faça favor de... Sim, já existe na proposta que foi apresentada na Assembleia da República do Orçamento de Estado, está lá a previsão do mapa das transferências, quer para as freguesias, quer para os municípios. No que diz respeito a nós, face ao ano de 2022, que vamos ter um aumento de cerca de 900 mil euros. Portanto, vamos passar para 12 milhões e meio. O número de contas. Muito bem. O saldo de produções não orçamentais era de 940.157,55 euros. Muito obrigado. Para terminar, temos aqui a questão levantada pelo vereador Edgar Fragoso sobre a obra do campo sintético e se existem atrasos ou alguns problemas com a empreitada. Para isso, peço aqui a intervenção do Sr. Vice-Presidente, que tem a área do desporto e que está diretamente envolvido nessa empreitada. Sim, é verdade. Há alguns atrasos resultantes da falta de material, nomeadamente por parte da empresa.
é material que é importado, nomeadamente a relva e aquela camada que está por baixo da relva, que é a camada de amortecimento. Mas sei que a relva já está cá e amanhã vamos lá ao estádio. Falta só chegar, eles acreditam que chegue na próxima semana o material de amortecimento, por baixo tem que ser colocado antes da relva. Portanto, penso também que a obra dentro de pouco tempo estará concluída. É uma obra que todos ansiamos e nós sei perfeitamente que o Sr. Deputado tem muita sensibilidade para isso. Falou-nos se é culpa da Câmara, se é culpa da empresa, é culpa de todos. Não é? Aquela obra, de facto, é uma obra de importância extrema para todos os nossos jovens, para os adultos, para os séniores, para toda a gente. Já podia estar feita há muito tempo, portanto a Câmara tem culpa nisso, não é? Já podia estar feita há 20 anos, mas no nosso mandato também já podia estar feita há mais tempo, portanto está quando está, mas acredito que dentro de 15 dias, um mês, espero que em função da recepção do material que falta, estará concluída. Muito bem. Sr. Presidente, permita-me, posso ter aqui uma intervenção? Sim. Eu queria aproveitar a presença da Rádio Onda Livre para abordar um assunto que, infelizmente, em Macedo está muito em cima da mesa, que é a danificação dos bens públicos. Nós, esta semana, constatamos 2 factos. Eu tenho aqui um filme, no que diz respeito ao Parque Urbano, tenho um filme de 4 jovens que destruíram parte dos jardins com bicicletas. No Parque Urbano, não é? No Parque Urbano. Parque dos Jardins com bicicletas e também, como o vídeo evidencia, 2 deles lançavam-se diretamente para o lago. Eu neste momento não sei se o lago, a tela que está lá, se está danificada ou não. É uma situação que vamos apurar agora e, portanto, vamos verificar. Depois, ainda não, também esta obra também ainda não está concluída e a central de caminhonagem já tem um poste danificado. Nós não tivemos conhecimento de quem foi, portanto isto provavelmente foi alguma viatura, chegou, destruiu, foi embora e não comunicou nada à Câmara. Provavelmente isto até pode haver seguro, quer dizer, a situação estava, acidentes todos nós temos. Eu não estou a dizer com isto que este foi um ato deliberado, obviamente que não, pode ter sido um descuido, mas a verdade é que temos aqui um dano e quem vai ter que suportar este dano vai ser a autarquia. E portanto eu queria sensibilizar toda a população neste sentido de que a danificação destes bens públicos sai-nos do erário público. E ainda nem estes bens estão abertos ao público, eu imagino quando eles venham a estar. Portanto, eu apelo a que toda a gente, a todos os macedenses, a todas as pessoas, todos nós também devemos ser fiscais. E quando verificarem uma situação dessas, uma irregularidade, comuniquem à Câmara para a Câmara lançar mão dos meios que tem ao seu dispor para poder haver ser ressarcido destes danos que, como vamos verificar mais tarde, isto não deve ser tão barato como isso. Portanto, sensibilize e apelo a todas as pessoas para que estas situações não ocorram. Infelizmente é uma situação que está a acontecer com alguma regularidade. A GNR, é verdade, tem feito a sua fiscalização, mas também não consegue estar em todo lado, eu compreendo isso. Mas também apelo que a GNR faça também, intensifique os seus atos de fiscalização, de forma a que nós, com o sacrifício que estamos todos a ter, de tentar embelezar a nossa terra, não vejamos depois estas obras, estes parques públicos, estas infraestruturas municipais danificadas, estando nós também com algumas dificuldades financeiras para depois repor o material que é necessário para esse efeito. Portanto, é esse apelo que eu quero deixar aqui presente nesta reunião. Muito obrigado. Muito obrigado. É bom que haja realmente aqui uma consciencialização dos munícipes e também eles devem ser vigilantes e cuidadores do património público. Portanto, isto é um apelo que denunciem estas situações e que também tenham ações de consciencialização e sensibilização sobre as pessoas em causa, os jovens neste caso. Muitas vezes
a sensibilização e a consciencialização e responsabilização parte da educação que se dá em casa. Portanto, é muito importante termos esses cuidados. Se quiser, queria só uma pergunta a este respeito. O vídeo que tem os 4 jovens identificados, possivelmente, irá servir para identificar e responsabilizar os jovens, ou será só... Não, eu com este vídeo vou à GNR e vou apresentar uma denúncia. Depois, a GNR vai desenvolver os seus procedimentos. Já agora, o mesmo procedimento tomámos quando foi feito aqueles danos na ciclovia. Também participamos, mas depois foi arquivado porque a GNR não encontrou quem foi os seus autores e, portanto, arquivou o processo. Aqui, este vídeo vai servir para se fazermos esta participação criminal e vai seguir depois a sua tramitação. Muito bem, passamos à ordem do dia, começando com os órgãos da autarquia. Primeiro ponto, temos deliberação sobre o CIADAP, sobre a sua missão, visão, objetivos estratégicos para o biênio 2023-2024. Como sabemos, o decreto regulamentar estatui que o CIADAP constitui um instrumento de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo e dos objetivos anuais e planos de atividade baseados em indicadores de medida a obter pelos serviços. Tem os seus objetivos de missão, a sua visão e, obviamente, os objetivos estratégicos, que são muitos, conhecidos da maioria, mas que, de facto, é a razão de ser da existência do CIADAP. Nesse sentido, trazemos hoje aqui essa proposta de deliberação, que penso que vamos votar favoravelmente, digo eu. É? Relativamente ao ponto 2, é apenas um conhecimento à Câmara Municipal da aquisição de uma parcela de terreno para a entrada norte do Parque Urbano de Cavaleiros. Penso que também pacífico. No ponto 3, uma deliberação sobre o protocolo de colaboração entre o município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros para a manutenção dos serviços operacionais mínimos do Corpo de Bombeiros e atividades de parceria ao nível da Proteção Civil Municipal para os anos 2023, 2024 e 2025. Penso que também é pacífico. No ponto 4, deliberação sobre a criação do Centro Municipal de Competências Aeronáuticas e uma proposta de parceria entre o município de Macedo de Cavaleiros e a Escola AT Centro Formação Aeronáutica. Não sei se votam favorável. Eu voto sim, votamos. Eu gostava só aqui de fazer uma nuance em relação a esta situação. Gostaria que Vossa Excelência considerasse que era o seguinte. Eu, por acaso, tive, que é uma área da qual tenho algum interesse, e tive a ver os preços destes cursos de formação desta escola AT Centro. Não seria lógico haver aqui uma majoração? Estamos a falar de cursos por volta de 6.000 euros, os presenciais, e 5.000 e poucos euros os online. Depois há vários cursos de 3.000 euros, 2.000 euros, conforme as competências. Não seria talvez lógico aqui, se os alunos fossem da nossa cidade, do nosso concelho, haver aqui uma majoração, uma bonificação das inscrições, porque nem todos os alunos vão ter a possibilidade de pagar este preço. E uma vez que esta escola vai beneficiar de uma infraestrutura construída pela autarquia, eu perguntava-lhe se não haveria essa possibilidade de enquadrar aqui, da mesma maneira que a Piaget, enquadrar ali uma bonificação dos alunos do nosso concelho. Não sei se já está programado ou não, mas a única coisa que fiz foi ir à página, ver os preços. Tem cursos na escala de Amadora e cursos no Parque das Nações, e vão ter aqui, e solicitava-lhe até isso. O Sr. Vereador vai ter a oportunidade de nos esclarecer e
e ver quais as contrapartidas e quais os benefícios e incentivos que nós podemos propor. Se não se importar, Sr. Vereador. Muito bem. O que hoje vem aqui à Câmara Municipal é, no fundo, primeiro criarmos as infraestruturas para podermos acolher uma empresa certificada na área da aeronáutica. E, portanto, por isso é que estamos a criar o Centro Municipal de Competências, que vai ser sediado no edifício dos Meios Aéreos e Proteção Civil, junto dos bombeiros voluntários. A questão que o Sr. Vereador está a levantar é uma fase posterior, isto é, primeiro vamos criar este centro, vamos fazer esta parceria, que é o que está aqui em apreciação, esta parceria entre a Câmara e esta escola que pretende vir dar formação para Macedo Cavaleiros. Depois, o passo seguinte é, de facto, vermos que custos é que eles vêm dar. Isso também já está definido no protocolo. E o curso que vai ter maior procura, que é o curso técnico de manutenção de aeronaves, custa cerca de 14 mil euros e não 6 mil euros, são 14 mil euros. São cerca de 2.400 horas, metade delas repartida em 2 anos, tem horas teóricas e depois tem horas práticas. A questão que o Sr. Vereador levantou de poder haver aqui alguma parceria também na Câmara Municipal em fomentar estes cursos, em fomentar a existência de turmas, também está em cima da mesa, nós estamos a avaliar isso, porque estes cursos só vão avançar se houver números mínimos para a criação de turmas. E o número mínimo para a criação de turmas são 12 alunos. Portanto, se não atingirmos esse número, não há possibilidade de poderem vir ministrar esta formação. Portanto, sim, está em cima da mesa, é uma matéria que a Câmara, o Executivo, considera importante e, portanto, com certeza vai acarinhar esta solução. Qual é a solução que vamos seguir? Se é uma bolsa, se é outra bonificação, é uma questão que estamos a analisar e a estudar para poder termos êxito e acolhermos esta formação, que é mais uma formação que Macedo Cavaleiros vai disponibilizar aos jovens e não jovens que, interessados nesta área ou não, possam formar e, em termos de carreira profissional, é uma carreira interessante, quer a nível de formação, quer a nível de desempenho do seu trabalho, quer também a nível remuneratório. Isto são cursos, são funções muito bem remuneradas e, portanto, oxalá haja pessoas que queiram aderir à participação nestes cursos, de forma a que a gente possa dizer, em Macedo Cavaleiros temos técnicos de formação de aeronaves. Sim, eu chamei a atenção só por uma questão, porque tem aqui o interesse deles em desenvolver para as categorias B1.3 e B2. B1.3 é helicópteros a turbina e B2 é eletrónica e mecatrónica. Certo. Eu chamava aqui a atenção para isto. Tendo em conta, acho uma excelente ideia esta questão do Centro de Competências Aeronáuticas. E punha aqui um desafio, uma vez que, reiteradamente, e bem sei que Vossa Excelência está colegiado com o IPB, mas de qualquer das maneiras, aliás, estamos todos colegiados com o IPB, mas de qualquer das maneiras, chamar a atenção que existe uma grande base para este curso, na questão dos indivíduos que se formam na parte das engenharias mecânicas, eletrónicas no IPB, muitos deles seguem estas áreas de investigação e de desenvolvimento. E, portanto, chamava a atenção também de Vossa Excelência, não só dessa possível bonificação que os nossos alunos possam ter em troca da utilização das instalações lá em baixo, do polo de proteção civil, mas também haver aqui, de alguma maneira, uma interligação com o IPB, de modo a termos aqui alguns indivíduos, finalmente, termos aqui alguns indivíduos com formação aqui superior, para fazer aqui as suas pós-graduações. Muito bem. Então, votamos favorável. No ponto 5, também na sequência, deliberação sobre a parceria entre o município e a empresa Heli Portugal.
Quer também dar uma explicação sobre isso, Sr. Vereador? Sim. Isto depois de já cerca de há um ano que andamos aqui em negociações com esta empresa, finalmente veio a luz. O que está aqui em apreciação, portanto, é uma parceria entre o município e a empresa Eli Portugal. A empresa Eli Portugal vai deslocalizar-se para Macedo de Cavaleiros a sua atividade de manutenção. Na proposta estão lá os motivos que levaram à empresa para optar por Macedo de Cavaleiros, não só pelas excelentes condições que nós dispomos, também pela sensibilidade que ela viu no executivo nesta área e, fundamentalmente, também pela questão de eles trabalharem também no combate a fogos e terem aqui os seus helicópteros e os CAMOVs, mas, fundamentalmente, porque eles pretendem cativar o mercado espanhol a virem fazer aqui as suas manutenções. A zona norte de Espanha, dizem eles que é uma zona que tem muitos helicópteros e esses helicópteros vão fazer a sua manutenção para lá de Barcelona. Acreditam eles que com a instalação aqui das suas oficinas de manutenção vão cativar esses helicópteros a virem aqui a fazer a sua manutenção, porque é muito mais perto do que irem lá para Barcelona. E esta parceria vem no fundo, trazer movimento ao heliporto. O passo seguinte que vamos fazer é definir as taxas de utilização do heliporto, de forma a que ele tenha, além de ter que estar devidamente licenciado pela ANAC, e é o processo que vamos iniciar agora, relativamente também ao edifício que estamos a concluir, a nossa intenção é criar aqui um cluster de aeronáutica e tentar cativar ainda mais e, até se possível, expandir as infraestruturas, porque ainda temos ali espaço para esse efeito, expandir essas infraestruturas. É uma área diferente aqui da região e Macedo, estamos nós a apostar muito nessa área, porque além de trazer trabalhadores, além de trazer mão de obra qualificada, vai também contribuir para que haja mais movimento, haja mais pessoas e, portanto, é nesse espírito que esta parceria é feita, passando nós agora até a já ter alguma receita já do heliporto, coisa que até hoje não tinha. Exato. Bem, estamos favoráveis. Sim. Passamos então ao Departamento de Administração e Finanças, na Divisão de Educação e Desporto. A primeira deliberação é sobre a proposta do preço e propina de inscrições de frequência da Universidade Sénior de Macedo de Cavaleiros. Penso que também é pacífico. O segundo ponto. Desculpa, Sr. Presidente, deixe-me só aqui, agora estava meio perdido, estava aqui a abrir as coisas, reiterar o seguinte: nós tínhamos proposto na reunião anterior que a propina fosse zero, nula, para todos os utilizadores. Eu já vi que aqui Vossa Excelência achou a ideia ótima, mas de qualquer das maneiras, como tem dois vereadores que não acham a ideia tão ótima assim, conseguiu aqui arranjar uma solução intermédia para contornar a situação. Eu só gostaria de ter uma ideia. Vamos votar de acordo com o que aqui está. Eu só gostaria de ter uma ideia que era o seguinte, e acho que era lógico ter vindo aqui, pelo menos ter feito esse esclarecimento, dos alunos da Universidade Sénior, neste esquema que nos apresentam aqui, porque passamos de uma proposta que era ninguém pagar, para uma proposta em que nos dizem que só quem tiver o rendimento inferior a 443 euros é que não paga. Que universo é este? Sim, gratuidade. A primeira proposta não era de gratuidade. Não era toda a gente pagar. Toda a gente pagar. Não, o que nós propusemos foi ninguém pagar. O Sr. Presidente também achou boa ideia. Sim, mas o regulamento prevê o pagamento de propina. O regulamento foi aprovado em Câmara Municipal em 2018. Portanto, a partir do prevê
que o valor venha à Câmara Municipal para ser a gratuitidade, nós já falamos no anterior reunião de Câmara, o Sr. Vereador, há pessoas que estão a favor, outras pessoas que são não contra, mas menos a favor. Achamos que esta proposta de propina será a mais adequada, porque já falamos sobre isto, numa perspectiva de tão mal é dar a toda a gente como pagar, e as pessoas devidamente, porque há pessoas que podem eventualmente pagar. O que é que acontece? Os nossos alunos, para responder concretamente à sua questão, os nossos alunos da Universidade Sénior fazem inscrição anualmente, portanto ainda não foi feito, portanto não sei dizer, porque há realmente várias oscilações relativamente ao universo dos alunos de ano para ano. Portanto, e como devem imaginar, nos últimos anos, então, face ao contexto Covid, a amostra que nós temos não é propriamente real. Portanto, só estarei em condições de dar essa resposta agora mediante as inscrições que nós tivemos, mas efetivamente, como já disse outra vez, haverá situações pontuais em que as pessoas já oferem um valor inferior a esse, mas a grande maioria não. Então, eu creio que não conseguem. Por essa base, numa primeira fase ainda pensamos em remeter isto para o Macedo cuidar mais, e aí sim era bastante restritivo para ter acesso ao cartão do Macedo cuidar mais. Estamos a falar de um valor de 200 e tal, portanto, depois de analisar isso, achei mais conveniente remeter para o IAS, que é um valor que serve de base para este contexto social de atribuição de benefícios sociais. Para o qual a gratuidade poderá ser, mas implicará uma revisão de regulamento municipal que foi aprovado pela Câmara Municipal. Portanto, a meu ver, acho que é dado um passo atrás, mas foi aprovado, foi elaborado num órgão. Portanto, muito bem. Sim, é uma proposta razoável. De facto, se calhar a gratuitidade para todos seria injusto para alguns. E foi isso, ouvindo, como disse a senhora vereadora, ouvindo alguns dos elementos que manifestaram intenção de continuar a atividade na Universidade Sénior, eles próprios disseram que realmente conseguiam pagar esta anuidade que é simbólica. E, de facto, foi esse o princípio e, muito bem, pronto, encontramos aqui a solução de equilíbrio. A proposta que fez e que eu concordei está lá, a essência está lá, mas, de facto, acho que é mais justo. É mais justo. E, pronto, discutido isto e ouvindo também alguns. Não os ouvimos todos, ouvimos alguns, mas penso que quem está envolvido no processo. Sim. Muito bem, passamos ao ponto 2, deliberação sobre o regulamento municipal do programa Macedo Educar. Não sei se podemos aprovar. Sim. Muito bem. No ponto 3, deliberação sobre o contrato de programa de desenvolvimento desportivo do Grupo Desportivo Macedense, prática desportiva 2021-2022. É proposta de pagamento do valor remanescente, também é pacífico. No ponto 4, a mesma coisa. Sim, Sr. Presidente, permite-me só aqui uma questão a respeito não do pagamento, nem da concretização do contrato de programa, porque isso já foi discutido em reuniões anteriores e sempre tivemos aqui uma postura de apoio ao desporto, nomeadamente ao Clube Atlético e ao Grupo Desportivo. Não queria deixar de passar este assunto para referir com desagrado, desta vez, o facto de o GDM este ano não ir ter equipa sénior de futsal feminino. E depois de ter ouvido as declarações do presidente do GDM, que na Onda Livre disse que não havia turma porque não havia futsal feminino, porque a equipa se transferiu para outros lugares, falta-lhe esclarecer um pormenor importante. Elas foram para outro lugar porque ninguém as contactou para este. Ou seja, da parte da direção do GDM não houve um único contacto com uma única atleta que estava no GDM.
E, portanto, acho que quem deveria fazer esse contacto seria a direção e não as atletas. Também verifiquei que não publicitaram nem fizeram nenhuma atividade de captação para poder haver uma equipa de futsal feminino em Macedo. E se porventura a justificação seria por só haver uma atleta de Macedo, eu relembro que a equipa sénior masculina, e não se podem comparar, também só tem um jogador residente em Macedo a jogar na equipa. E, portanto, fico muito triste por este passo atrás no desporto feminino e na pouca atenção que o GDM deu a esta equipa e uma postura de inércia que levou a que este ano não houvesse equipa de futsal feminino. Sei que o Sr. Vice-Presidente tem a intenção de valorizar em 30% o apoio da Câmara ao GDM. Não é isso que está em causa. Não está em causa o apoio às estruturas desportivas, como tenho referido, mas não posso deixar de dizer e de anotar com desagrado que, de facto, a equipa do GDM feminina foi desconsiderada. E para mim é muito importante, e era muito importante que houvesse também desporto no feminino e que não se pensasse só na equipa sénior masculina. Sei que o protocolo previa 5 mil euros de apoio à parte do futsal feminino, se calhar podia-se redirecionar esse valor para a geração futsal, para os mais pequeninos que se calhar também merecem apoio no desporto. E era só. Não sei se o Sr. Vice-Presidente quer... Sr. Vice-Presidente, permita-me só. É que a equipa acabou, mas reparem, no primeiro ano da equipa de futsal feminino, a equipa de Macedo ganhou o campeonato distrital, a taça distrital e a taça transmontana. Fizeram ainda o apuramento para o campeonato nacional e subiram à segunda divisão. Na Taça de Portugal passaram para a primeira eliminatória e não avançaram mais porque a competição foi cancelada devido ao Covid. No segundo ano foram campeões distritais e ganharam a taça distrital. Ganharam tudo o que havia para ganhar. Se isto não são bons resultados e não é um bom motivo para se incentivar a equipa, eu não sei o que é que será um bom motivo. E era só. É só dar nota que corroboro as suas palavras. Também é com tristeza minha que, aliás, já falamos disso entre nós, que não é equipa de futsal feminina, mas isso não é da nossa responsabilidade, como sabe. Eu sei. A nossa responsabilidade é fomentar o desporto, apoiá-lo, é isso que fazemos. Os apoios também não são rígidos, são dinâmicos, portanto nós iremos avaliar isso num futuro próximo. De facto, assim, quando nós apoiamos quer o grupo de escolhido macedense, quer o atleta, quer as outras entidades esportivas que há mais, nós queremos sempre incentivá-los a que cada vez mais abram o leque para que mais pessoas pratiquem desporto, e nomeadamente senhoras, até porque está a haver uma força enorme a nível da Federação Portuguesa de Futebol e de Desportos Coletivos para que se implemente cada vez mais o desporto feminino, e é de extrema importância, e temos tido e obtido resultados maravilhosos a nível internacional. Portanto, isso é a responsabilidade da direção, nada mais podemos fazer não ser observar e depois ajuizar em sede própria no município. Sim, e exigir também, de facto, essa postura de querermos abrir mais e não fechar as que há quando damos o apoio financeiro agora também, nós, não é? como compreendo, nós não nos podemos imiscuir nas decisões da direção. Temos que ouvir, vamos estar atentos a todos os seus comunicados, as suas entrevistas e as suas decisões, e vamos avaliar paulatinamente a situação. Mas, de qualquer forma, dizendo que corroboro as suas palavras. Obrigada. Muito obrigado. Então, passamos ao ponto 5, para dar conhecimento da Câmara Municipal do protocolo de adesão à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas da Biblioteca Municipal de Macedo de Cavaleiros. Passando à divisão da ação social, no primeiro ponto temos uma deliberação sobre um pedido de transferência de apartamento onde se reside para outro apartamento no Rechão, no São Francisco de Assis. Uma deliberação, penso também, pacífico. No segundo ponto, é um pedido de transporte com a isenção de taxas do agrupamento 602 do Corpo Nacional de Escutas, Macedo de Cavaleiros. Penso que também não há nada. Na divisão administrativa e de recursos humanos, temos um primeiro ponto
a deliberar, que é um pedido de parecer para a realização do PTT de 2022. Também é pacífico. No Departamento de Obras e Gestão Urbanística, o primeiro ponto, aliás, os dois pontos, primeiro e segundo, são propostas de caducidade de licenciamento, podemos votar em bloco, portanto, pacífico. Terceiro ponto, também é uma proposta de caducidade de licenciamento de uma obra particular na zona industrial da Amendoeira, lote 4, construção de um armazém de materiais de construção. Também penso que não há nada. Na divisão de obras municipais, temos um ponto único, deliberação sobre agrupamento de entidades adjudicantes para a formação do contrato de fornecimento de energia elétrica e gás natural. É a proposta de decisão de adjudicação e aprovação da minuta do contrato. Bem, assim. Na divisão da água e gestão de frota, primeiro ponto, penso que devemos votar em bloco os três, que é o pedido de pagamento de prestações, portanto, também é pacífico. Sendo assim, temos os assuntos a aprovar em minuta e podemos dar por concluída a reunião. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.